Colossenses capítulo 1, versículo 12, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Isso aqui é um privilégio que tem apenas os que creem no Senhor Jesus, que foram salvos por graça, pela fé em Cristo, de poder habitar no céu, poder habitar e participar da herança dos santos na luz. Muita gente imagina o que aconteceria se um incrédulo fosse levado para o céu. Ele iria odiar o céu. O céu seria o inferno para um incrédulo. Porque se ele foi inimigo de Deus aqui na terra durante a vida e não quis aceitar a graça de Deus e se converter a Cristo, o que ele sentiria de passar a eternidade junto do Senhor, seria horrível para ele. Seria horrível. Quando nós pensamos que para o incrédulo a própria Bíblia, apenas a menção da palavra de Deus, a menção do nome de Jesus, já causa urticária nele, porque ele detesta escutar isso. Então, é claro que levar uma pessoa dessa para o céu seria condená-la ao sofrimento eterno. Por isso que aqui, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança nos santos da luz. Quem são esses idôneos? Os que creem no Senhor Jesus Cristo. Os que creem no Senhor. Nenhum incrédulo teria qualquer apreciação pela vida no céu. Lembre-se que aquela passagem que o Senhor fala do rico e Lázaro. Lázaro está na presença de Abraão, que ali é uma representação de Deus, né? E o rico está sofrendo no Hades, na sua condição de desencarnado. E ele pede para que Abraão possa enviar alguém para avisar seus irmãos para que ele não venha para esse lugar. Até parece que ele está muito interessado que os seus irmãos não venham para o mesmo lugar que ele está. Mas se você reparar na leitura, em nenhum momento ele pede para ser tirado dali. Em nenhum momento ele pede para ser transportado para o mesmo lugar em que está Lázaro. Porque ele não quer isso. O incrédulo, ele não quer isso em vida e não vai querer isso depois da morte. Então, a condenação eterna é realmente a única opção para ele, porque se ele fosse levado para o céu, seria o inferno para ele. Mas nós, o Pai nos fez idôneos. Como que nós fomos feitos idôneos? No versículo 13, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós fomos feitos idôneos por graça somente. Nenhum de nós pode melhorar o seu estado, a sua condição. Somente a graça pode nos transformar, pode nos dar uma vida nova, pode nos salvar e fazer com que fôssemos idôneos para participar da herança dos santos na luz. E essa graça, esse mesmo Senhor, nos tirou dos poderes das trevas. Quando estávamos na incredulidade, estávamos em trevas, estávamos mortos em delitos e pecados, como fala em Efésios capítulo 2, estávamos mortos em delitos e pecados. É uma mudança tremenda, é uma mudança das trevas para a luz. É uma mudança radical, aquela que Deus fez conosco. E Ele nos transportou, para o reino do Filho do seu amor. É muito importante entender que o reino tem diferentes aspectos, né? A palavra reino, ela tem diferentes aspectos. O reino foi oferecido primeiro, literalmente, um reino na terra para Israel. Quando Cristo veio, se os judeus o aceitassem, ele teria começado o seu reino aqui na terra, teria reinado aqui na terra. Ele ofereceu um reino para os judeus, mas os judeus
queriam apenas ser libertos do Império Romano, mas não queriam se arrepender de seus pecados. Então, esse reino que era para ser estabelecido ali foi deixado para depois, porque ainda está em pé essa oferta do reino, mas nós sabemos que Cristo voltará um dia para reinar, mas daí ele vai fazer a limpeza. Ele vai fazer a completa limpeza da terra para estabelecer o seu reino, e nesse reino participarão, então, um remanescente de judeus fiéis e também de gentios que se sujeitarem a Cristo. Hoje, nós participamos do reino. Nós, crentes em Jesus, participamos do reino, mas participamos do reino em mistério, ou seja, invisível para a maioria das pessoas. Mas nós sabemos que estamos nesse reino porque nós nos dobramos à vontade desse rei que é Jesus. É claro que para nós, igreja, hoje, ele não é rei, ele é senhor, não é? Ele vai ser rei para Israel e para o mundo. Mas para nós, igreja, ele é senhor, Jesus é senhor. E quando aceitamos, então, o senhorio de Cristo, somos parte desse reino que está hoje na terra, é um reino de origem nos céus, mas que está hoje na terra. E aguardamos aquele dia quando seremos tirados daqui para estar no céu com Cristo. Nós não participaremos como súditos do reino de Jesus na terra, porque nós somos a igreja. A igreja é a esposa de Cristo, é a noiva de Cristo. Ela não é uma súdita de Cristo, ela é a noiva de Cristo. E lá em Mateus 13, que explica melhor isso, né, do reino do mistério do reino. Agora no versículo 14, no versículo 14, nos fala de Cristo, que é o filho do amor do Pai, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Redenção nos fala de libertação. Fomos redimidos. Éramos escravos, assim como eram os escravos no Egito, né? Eles eram escravos e o Senhor nos libertou das mãos de Faraó. Faraó, para nós, é uma figura de Satanás. E assim que eles foram libertos das mãos de Faraó, das potestades das trevas de Faraó, eles foram introduzidos no deserto com a promessa de uma terra que manava leite e mel. Então eles iriam caminhar até essa terra e receber de herança essa terra que Deus estava preparando para eles. Então aquela história no Egito, da libertação do povo hebreu das mãos da escravidão de Faraó e a sua viagem até a terra prometida, ela é para nós também uma figura do que acontece conosco. Nós fomos libertos, fomos redimidos pelo sangue de Cristo. Lembre-se que na véspera deles serem libertos lá do Egito, eles tiveram que fazer um sacrifício de um cordeiro, derramar o sangue do cordeiro e colocar nas ombreiras, nos batentes das portas, o sangue do cordeiro, como um sinal para quando o anjo do Senhor passasse por sobre o Egito, vendo o sangue, ele não entraria naquela casa, porque naquela casa havia judeus que creram no que o Senhor tinha falado, que naquela noite o anjo do Senhor ia ferir os primogênitos do Egito, exceto aqueles que estivessem nas casas protegidas pelo sinal do sangue. Então, um crente, ele está protegido pelo sinal do sangue. Ele tem a redenção pelo sangue de Cristo. Tem uma história que eu li uma vez, que na Primeira Guerra Mundial, um grupo de soldados invadiu uma aldeia e matou todo mundo. Começou a entrar de casa em casa e matando as pessoas. E uma pessoa viu aquilo que estava acontecendo ali, ele reparou que os soldados, quando entravam numa casa e matavam as pessoas da casa,
eles depois pegavam um pano com sangue e faziam um X na porta daquela casa, para marcar aquela casa, para que outro grupo de soldados não entrasse na mesma casa. Então ele correu para a aldeia vizinha, onde ele morava, e avisou todo mundo, né? E nem todo mundo acreditou no que ele estava falando. Então ele entrou na sua própria casa, matou um animal, uma cabra, um carneiro, pegou sangue e fez um X na porta da sua casa. E ele e sua família foram assim salvos de quando os soldados chegaram para matar as pessoas que estavam naquela aldeia. Porque eles chegavam, viam a marca do sangue e passavam direto por aquela casa. Isso é um exemplo do que Deus fez. Deus fez com os hebreus lá no Egito, e é um exemplo do que Deus faz conosco. Ele vê o sangue em nós. Nós temos a redenção pelo seu sangue. E a remissão dos pecados, a remissão nos fala da retirada dos pecados. Nós somos plenamente e completamente perdoados no dia em que cremos em Jesus. Eu recebo muitas mensagens de pessoas falando assim: ah, eu peço perdão o dia inteiro, de manhã, à tarde, à noite, eu estou sempre pedindo perdão a Deus. Bom, isso é um entendimento deficiente do que a Bíblia ensina. Porque a Bíblia ensina que um crente em Cristo foi perdoado já de todos os seus pecados. Quando? Quando ele creu em Jesus. Porque na cruz, o Senhor levou os pecados de todos os que creem nele e queriam crer nele. A morte de Cristo foi, se no Antigo Testamento as pessoas criam que Deus iria prover um cordeiro para tirar o pecado do mundo e para salvar o ser humano, depois de Cristo, nós cremos que ele já enviou esse cordeiro. Então já temos o perdão. O perdão está assegurado para todo aquele que crê em Jesus. Então, o cristão, você não encontra, a partir de Atos, nenhum cristão, nenhum convertido, pedindo perdão. Como assim? Não vai, você vai pedir o que você já tem? É que nem quando eu saio pela casa procurando onde estão meus óculos, né? Eles estão em cima do nariz, eles estão pendurados na orelha. Então, o crente já tem o perdão garantido. A Bíblia não fala de pedir perdão depois que você já pediu perdão por todos os seus pecados. A Bíblia fala de confessar. Eventualmente, a gente cai em pecado, aí confessamos os nossos pecados. E lá em 1 João é dito isso, capítulo 1, que diz assim, versículo 8: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos, que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Aí vai para o capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, impossível, não há quem não peque, não é? Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Então, quando pecamos, precisamos pedir perdão? Não, o perdão já temos. Precisamos confessar, para esse perdão, então, fazer efeito em nós. Voltando lá para Colossenses, versículo 14, em quem temos a redenção. Temos a redenção. A redenção já é nossa. Agora, uma pessoa que foi salva por Cristo e tem tudo isso, tem o perdão dos seus pecados, tem a redenção, tem a remissão dos pecados, quando ela insiste em viver em pecado, ela está praticando um crime contra Deus. Porque hoje nós temos um perdão garantido, e se nós queremos viver pecando, nós estamos roubando a Deus
desse perdão que ele já nos deu. Estamos como que dizendo que pegando algo e não fazendo, fazendo jus a esse algo que nós recebemos de Deus, que é o perdão e a completa salvação. Em quem temos a redenção pelo seu sangue. Aquele sangue que foi derramado uma vez por todas no Calvário, a remissão dos pecados. Aí no versículo 15, ele vai falar uma coisa impressionante aqui, né? O qual, obviamente, ele está falando de Jesus ainda, está falando do Senhor, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Aqui nós temos, nos próximos 4 versículos aqui, nós temos algumas verdades fantásticas, algumas verdades muito preciosas. Nós temos o Senhor Jesus sendo descrito na sua relação com Deus. No versículo 15, ele é a imagem do Deus invisível. Então, quando lá em João, capítulo 14, Filipe perguntou para o Senhor Jesus, no versículo 9, disse-lhe Jesus, mostra-nos o Pai, não é? Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Então, Cristo é a imagem exata do Deus invisível. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho nos revelou esse Deus invisível. Então, em Cristo, nós temos a imagem do Deus invisível. Então, uma das descrições que nós temos a partir do versículo 15, a primeira é na relação que Jesus tem com Deus. Ou seja, ele é a imagem do Deus invisível. Depois, a sua relação com a criação. Ele é o primogênito de toda a criação. Aqui a palavra primogênito não significa, não é no sentido de primeiro gerado, porque nós sabemos que Cristo não tem começo. Não tem começo, não tem fim. Ele é Deus. Ele é Deus e homem. Ele é o Filho de Deus perfeito. Então, a sua divindade não teve um princípio. Ele é o primogênito de toda a criação no sentido da preferência. Porque se você pega algumas passagens do Antigo Testamento mesmo, ou do Novo Testamento, usava-se a palavra primogênito, não é? Quando o Senhor Jesus nasceu, lá em Lucas 2:7, fala que Maria deu à luz o seu filho primogênito. Por quê? Porque era o primeiro filho de Maria. O primeiro filho de Maria. Mas quando você vai para Êxodo 4, versículo 22, nós vemos o Senhor chamar Israel de seu primogênito. Então dirás a Faraó: Assim diz o Senhor: Israel é o meu filho primogênito. Isso não queria dizer que era o primeiro filho gerado, né? Em outras passagens também, no Salmo 89, versículo 27, diz assim: Também o farei meu primogênito mais elevado do que os reis da terra. Então a palavra primogênito aqui é muito clara que não significava necessariamente o primeiro gerado, mas sim aquele que tinha uma posição de superioridade, de supremacia, ou uma posição única. Nós sabemos que Esaú vendeu a sua primogenitura em troca de um prato de lentilhas. Vendeu para Jacó, porque Jacó não era o primogênito, mas Jacó ficou o primogênito depois daquele golpe que ele deu no seu irmão, né? E acabou tomando a primogenitura. Então, quando fala primogênito de toda a criação, é que na criação não existe ninguém
superior a Cristo. Não existe nada nem ninguém que possa ser considerado superior ao Senhor Jesus. Por isso que ele tem o primeiro lugar. O primeiro lugar. E o versículo 16 nos dá mais uma informação sobre ele, porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Então ele não poderia ser criado. Ele é o Criador. Se nós vamos lá para João capítulo 1, o que nós encontramos? O que nós encontramos em João capítulo 1? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aqui tem uma seita satânica chamada Testemunhas de Jeová, que na sua Bíblia, que eles corromperam, eles pegaram uma Bíblia João Ferreira de Almeida e corromperam a Bíblia para eliminar todas as passagens que falassem da divindade do Senhor Jesus. E nessa aqui, por exemplo, em João capítulo 1, versículo 1, na tradução deles diz assim: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus. A palavra estava com o Deus, e a palavra era um Deus. E este estava no princípio com o Deus. Então, o que eles fazem aqui é uma aberração, porque eles incluíram a palavra era um Deus, considerando então que o Senhor Jesus é um Deus menor do que o Deus Criador. Você vê o que faz uma seita maligna, né? Chega a esse ponto de corromper as Escrituras para adaptá-la às suas mentiras. Então, mas aqui em João, na versão Almeida corrigida, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, se todas as coisas foram feitas por ele, como é que ele iria criar-se a si mesmo, então, né? Fica até absurdo pensar nisso, né? Se Jesus fosse criado, ele teria que criar a si mesmo, porque se todas as coisas foram feitas por ele, aqui não diz exceto Jesus, né? Não. Todas as coisas foram feitas por ele. Ele é o criador de todas as coisas. Mas vamos voltar lá para Colossenses, porque tem outras verdades maravilhosas lá. Então, no versículo 16, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Se você já olhou para um céu estrelado à noite, pensa assim: quem foi que criou todas essas estrelas, todos esses planetas? Cada estrela é um sol. É um sol. E o nosso sol aqui é um dos menorzinhos que tem. Existem sóis que são gigantescos comparados ao sol que ilumina a nossa Terra, né? Quem criou essas coisas? O Senhor. Esse mesmo Senhor que um dia decidiu se fazer homem, se fazer carne, vir ao mundo na forma de uma criança, de um bebê indefeso, e nascer aqui para crescer como uma criança comum, em obediência a seus pais humanos, né? Pensa, a história mais maravilhosa que existe é a história da encarnação, da vinda do Filho de Deus ao mundo. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Agora, quando você vai lá em Hebreus, capítulo 1, você vê uma outra verdade. Versículo 1. Havendo Deus antigamente falado
muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias no Filho. Aqui na versão que eu tenho aqui está escrito pelo Filho, mas não é. O correto é no Filho. Deus fala no Filho, porque o Senhor Jesus é a expressão exata de Deus. Então é nele que nós enxergamos a Deus, né? E depois ele fala a quem constituiu herdeiro de tudo e por quem fez também o mundo. A quem constituiu herdeiro de tudo e por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória, da glória de Deus, e a expressa imagem da sua pessoa, mais uma vez aqui, a imagem, né, que nós vimos lá em Colossenses, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Agora, uma frase aqui chama atenção: sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. O que isso quer dizer? Bom, eu estou aqui sentado na frente de um notebook e o dedo está aquela plaquinha, né, que funciona como mouse. Então eu vou para um lado, para o outro, puxo os versículos da Bíblia que eu tenho na tela aqui, só arrastando o dedo nessa plaquinha. A questão é a seguinte: por que que o meu dedo é feito de átomos e moléculas, não é? Que são partículas muito pequenininhas. Os átomos você só enxerga num microscópio eletrônico, mas são partículas pequenininhas, com espaço entre elas. E o plástico aqui do meu notebook é também formado de partículas, de átomos e de moléculas. Por que é que quando eu coloco o dedo no, na plaquinha aqui para funcionar com o mouse, o meu dedo não mistura com o plástico? Porque na realidade são materiais formados por átomos e moléculas. Ele não mistura porque o Senhor Jesus mantém essas coisas todas coesas pela palavra do seu poder. É por essa razão também que a lua não cai na terra. A lua está ali, onde está, sempre fica ali. Por essa razão também que aprove ao Senhor criar uma lua que tem características incríveis. Por exemplo, uma delas é que quando acontece um eclipse total da lua, né, que o sol, a sombra do sol encobre a lua, essa sombra do sol fica exatamente do tamanho da lua. Se a lua fosse menorzinha, ia sobrar sombra. Se a lua fosse maior, a borda do eclipse continuaria aparecendo na lua. Mas não, a lua é exatamente do tamanho para caber o eclipse do sol, a sombra do sol. E outra coisa, a lua, ela transgride, vamos dizer assim, algumas leis que operam no universo. Por exemplo, ela nunca deixa de olhar para a Terra. Enquanto a Terra gira, não é? No universo nós temos vários planetas que também giram e tem luas. Essas luas giram, mas a nossa Lua não gira. Ela gira junto com a Terra. Então ela sempre olha a mesma face, ela olha para a Terra. Por que será que Deus fez assim? Por que que o Senhor fez assim? A Lua é uma a Lua é uma figura de luz, luz refletida. O Sol, nós sabemos, é a figura de Cristo, o Sol, não é? E a Lua é uma figura dos que são de Cristo, que são que reflete a glória de Cristo. Por isso que ela sempre reflete a glória de Cristo. Ela sempre fica virada olhando para nós. Quem quiser procura na internet, no Google, sobre a Lua. Tem coisas que são fantásticas, assim,
as coincidências, vamos dizer assim, né? A distância que ela está da Terra, ela não podia ser mais perto da Terra e não podia ser mais longe, porque senão ela não faria o que ela faz, de operar as mudanças nas marés. Não haveria vida na Terra se, se as coisas não estivessem exatamente na mesma distância, na mesma temperatura. É interessante que eu vi, tem um rapaz que ele tem um canal que ele fala tudo de coisa de astronomia, de, de foguetes e tudo. E sem querer eu caí num vídeo dele, e ele numa entrevista, falando que ele não acredita que exista vida em outros planetas. E ele falando uma coisa que eu falei, inclusive, um dia num dos meus vídeos, né? Que todos os planetas do universo existem em função da Terra, para que houvesse vida na Terra. E ele falou justamente isso, porque se o Sol estivesse um pouco mais longe ou um pouco mais perto, não teria vida na Terra. Se não existisse a Lua para controlar as marés, a vida na Terra não seria possível do jeito que ela existe. Se não existisse o nosso irmão gigante, que é, acho que é Plutão, né? Qual que é o planeta maior aqui do sistema solar? Júpiter, acho que é Júpiter, né? Por que não existiria vida na Terra? Porque você vê, inclusive vídeos gravados por telescópios de, de meteoros caindo em Júpiter, meteoros que seriam do tamanho da Terra. Ou seja, ele não cai na Terra porque Júpiter atrai antes. A atração de Júpiter é muito grande, da órbita de Júpiter. A sua atração, da sua gravidade é muito grande. Então, o Senhor colocou um planeta, tipo um irmão maior no sistema solar, para atrair todas as pedras grandes que poderiam oferecer perigo para a Terra. Muitas caem na Terra, a gente sabe disso, né? Tem crateras por aí, às vezes você vê à noite riscar o céu assim, uma estrela cadente, que aquilo é um meteoro, que daí vira um meteorito quando bate no chão. Mas Deus proveu isso também para manter a vida na Terra. O irmão maior segurando, deixa eu ver se é Júpiter não, o maior planeta aqui, para não falar bobagem, vai. É, maior planeta do sistema solar. É Júpiter, é Júpiter. Ele é 318 vezes maior que a Terra, Júpiter. Então, voltando lá, vamos voltar no que eu estava falando. Quem, quem realmente mantém, mantém as coisas funcionando é o Senhor. É esse mesmo Senhor. Ah, lá falou em. Deixa eu voltar para Colossenses aqui. Colossenses 1. Então, em Hebreus, nós vimos que ele mantém todas as coisas pela palavra do seu poder. Pensa assim: quando o Senhor estava morrendo na cruz, ainda assim ele mantinha o universo funcionando. Como? Ele é Deus. Ele é Deus. Colossenses, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. Qualquer coisa que você pensar nos céus ou na terra foi criada por Cristo Jesus. Visíveis e invisíveis, Colossenses 1,16. Como assim? Tem coisas invisíveis? Também tem. Tem. Ele explica em seguida. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. O que são essas coisas invisíveis? São os anjos
são os seres espirituais que são invisíveis para nós. Lá em Efésios capítulo 6, quando fala da armadura, Efésios capítulo 6, versículo 11, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, seres humanos, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Esses são todos os seres inteligentes, invisíveis aos nossos olhos, que o Senhor Jesus criou também. Ele criou todos esses seres. Quando alguém pergunta para mim, você acredita em disco voador? Claro que eu acredito. Claro que existem. Quem são? Os seres invisíveis, os anjos. Existe vida inteligente fora da Terra? Existe. Quem? Os anjos. Aqui, tronos, dominações, principados, potestades são diferentes classes de seres invisíveis. E estão aí atuando em diferentes maneiras, mas quem criou tudo isso foi o Senhor Jesus. Uma parte deles, eles obviamente caíram, né? E por isso que lá em Efésios fala que a nossa guerra é contra eles. Mas é uma guerra tratada de joelhos. É uma guerra tratada nos céus. Porque eles são seres celestiais. Eles são seres invisíveis que habitam nos céus. Por isso que quando, por isso que quando alguém fala que viu um anjo, ou viu um ET, alguma coisa assim, eu nem ligo, sabe? Eu nem ligo. Por quê? Porque esses anjos, eles têm poder de se materializar. Nós vemos lá em Gênesis que o Senhor apareceu em forma humana para Abraão. E junto com ele, dois homens. Quem eram esses homens? Dois anjos, em forma humana. Porque eles têm poder de assumir a forma humana. E depois esses dois homens caminharam até Sodoma. E lá, os homens de Sodoma tentaram violentá-los. Os homens de Sodoma tentaram possuir esses dois homens. E Ló chegou ao ponto extremo de oferecer as suas filhas virgens só para salvar esses dois homens, anjos, né, que estavam hospedados na sua casa. Então nós vemos que realmente os anjos têm esse poder de se materializar em forma humana. E isso é dito também lá em Coríntios, quando Paulo escreve sobre 2 Coríntios capítulo 11, ele fala assim no versículo 13: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, e o fim dos quais será conforme as suas obras. Então, Satanás também tem esse poder de aparecer em forma humana, ou em forma de anjo, anjo de luz. Por isso que não se deve dar crédito, né, a essas aparição de Nossa Senhora, aparição não sei de quem. Tudo isso é para desviar a atenção do único a quem nós temos que dar crédito e prestar atenção, que é o próprio Senhor Jesus. Nenhuma aparição do que quer que seja deveria ocupar os olhos e a mente de um crente em Cristo. Então, aqui nós vimos que ele, em relação a Deus, Cristo é a imagem. Ele é a imagem do Deus invisível. Colossenses 1,15. Em relação à criação, ele é o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra,
visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Para quem foi criado o universo? Para o Filho de Deus, para aquele que é herdeiro de todas as coisas. Ele é o herdeiro de todas as coisas. E depois nós aprendemos que, quando cremos em Cristo, somos feitos co-herdeiros com Cristo de todas as coisas. Às vezes você passou a vida inteira aqui numa penúria, né? Sem nada, sem nenhuma importância. Você foi capacho de tanta gente, as pessoas ridicularizaram você, rebaixaram você de toda que era maneira. Mas lembre-se, se você crê em Cristo, você é co-herdeiro, co-herdeiro com Cristo de todas as coisas. O, coisas da terra e nos céus. Deixa eu ver se eu acho aqui a passagem. É Romanos 8, versículo 17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Isso é repetido lá em Gálatas 3. E se sois, versículo 29, e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então nós temos um tesouro inestimável, porque nós cremos em Jesus. Nada disso veio da nossa parte, da nossa habilidade, mas veio tudo por graça. Ele nos limpou, ele nos salvou, ele derramou seu sangue precioso para nos limpar. Então eu falei que havia três coisas aqui, né? Uma era a relação do Senhor Jesus com Deus, que é o versículo 15, ele é a imagem do Deus invisível. A sua relação com as coisas criadas, ele é o primogênito de toda a criação, e todas as coisas foram criadas por ele e para ele, inclusive os anjos e seres espirituais. E depois ele vai aparecer no versículo 17 de Colossenses 1, ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele, ou seja, se tirasse Jesus da equação, o universo desapareceria. Todas as coisas existem graças a ele. Elas deixariam de existir se ele fosse tirado dessa equação. E ele, agora vem a terceira questão. Primeiro ponto, a sua relação com Deus. Ele é a imagem de Deus. Segundo ponto, a sua relação com as coisas criadas. Ele é o primogênito da criação. E o terceiro ponto, a sua relação com a igreja. É o versículo 18 de Colossenses 1. Ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, ou seja, ele foi o primeiro que ressuscitou dentre os mortos. Ah, mas espera aí. Lá no Antigo Testamento teve ressurreição também, e mesmo nos evangelhos nós vemos pessoas que ressuscitaram, mas essas pessoas ressuscitaram para morrer de novo. Ele foi o primeiro que ressuscitou já num corpo eterno, que nunca mais vai morrer, nunca mais vai padecer enfermidade, qualquer coisa. Ele é o princípio primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a preeminência, o primeiro lugar. Aqui entra também uma questão que muitas vezes as pessoas perguntam, falam assim, mas Satanás então vai no fim, a hora no cômputo final, né, na contagem final, Satanás vai ser aquele que levou mais gente para o inferno
do que Cristo para o céu. De jeito nenhum. Por causa desse versículo aqui, ó, para que em tudo tenha preeminência. O diabo não vai ganhar essa parada, ele não ganha. Por quê? Ah, mas tão poucas pessoas que creem em Jesus? Não, são muitas pessoas que creem em Jesus. Mas você tem que pensar também naqueles que são salvos, sem terem tido condições de crer, por incapacidade de crer. Você tem, por exemplo, todos os embriões, que são descartados, né? Que são seres humanos também. Antes de se tornarem fetos, eles são embriões, depois eles se transformam em fetos e depois eles nascem, né? Se não forem abortados. Pense só no número de abortos que existe no mundo inteiro. Onde estão essas crianças abortadas? Estão no céu. São todas salvas. O Senhor não perderia nenhum dos seus. Eles não são parte da igreja. Eles não pertencem à igreja, não fazem parte do corpo de Cristo, mas são salvos. A salvação ou a habitação no céu tem muitas moradas e tem muitas classes de pessoas, muitas famílias. Tem um versículo até que fala em Efésios, é, o versículo aqui, em Efésios capítulo 3, versículo 14. Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Na realidade, essa tradução aqui não está correta. Correto aqui seria do qual cada família nos céus e na terra toma o nome. Porque existem muitas famílias diferentes. Quem trabalha em indústria, por exemplo, você trabalha numa indústria de bolachas, de biscoitos, não sei que nome que tem aí, se é bolacha ou biscoito. Mas você trabalha numa indústria de biscoitos. No catálogo de produtos dessa indústria de biscoito, eles separam por diferentes famílias. Então você tem a família dos biscoitos recheados, a família dos biscoitos com cobertura, a família dos biscoitos de tal maneira, dos biscoitos que são light ou que não tem glúten. Então, no catálogo de uma empresa, existem diferentes famílias de produtos. E no catálogo de Deus também existem diferentes famílias de produtos. Então, você tem a família dos que morreram crendo na esperança de que Deus iria salvá-los, dos judeus e gentios, dos israelitas e dos gentios que creram no Antigo Testamento. É uma família. Não fazem parte da igreja, mas estão no céu agora, estão salvos. Aí você tem a outra família, que é dos salvos por Cristo, depois do advento da igreja, né? Todos os que creram estão nos céus. Meu pai, minha mãe já estão lá, mas esses já são uma família que é a igreja. Eles fazem parte da igreja, que é a noiva de Cristo. Depois você tem a família dos abortos, aquelas crianças que nem chegaram a nascer e são salvas. Não tiveram a oportunidade de crer em Cristo, mas o sacrifício de Cristo foi suficiente para elas também. Aí você tem a família dos que nascem com dificuldades mentais. Por exemplo, meu filho Pedro, que tem paralisia cerebral, ele está salvo. Ele não é parte do corpo de Cristo, mas ele está salvo, porque ele é incapacitado de crer. Ele não tem intelectualmente capacidade de entender que é um pecador e que precisa crer em Jesus. Mas ele está salvo. O Senhor não vai ser injusto com nenhum desses. Não vai. E os que têm capacidade de crer, esses então respondem pela sua capacidade. Se não creem, é porque não quiseram crer.
Mas junta tudo isso que eu falei. Junta todos os fetos, todos os embriões, todos os loucos, todas as crianças que morrem numa idade ainda de não ter capacidade de entender e crer. Junta tudo isso e você tem um número gigantesco de salvos. Então, Satanás não terá de maneira nenhuma a preeminência. A preeminência é de Cristo, é só dele. E como ele é falado aqui no nosso, no nosso capítulo 1 de Colossenses, no versículo, no versículo 17. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos. Para quem tudo tem a preeminência. Ele vai ter o primeiro lugar em tudo. Imagina aqueles pódios, né, de competição que tem lá, primeiro, segundo e terceiro lugar. O primeiro lugar alto, né? Tem uma escadinha. Depois o segundo, depois o terceiro. Geralmente é assim, para colocar medalha nas pessoas e tal. Mas imagina o pódio, um pódio com uma altura infinita para o primeiro lugar. Porque é nesse lugar que vai estar o Senhor Jesus. Que maravilha a gente poder pensar que faz parte disso. Somos coerdeiros com Ele. Não tem outra coisa melhor. Não tem, não existe prazer maior do que crer em Jesus e ter a certeza de que a qualquer momento, se sairmos desta vida, estaremos com Ele. Pensa, quanta gente que fica desesperada só de pensar na morte, né? Só de pensar no que vai perder aqui nesse mundo. Esse mundo não vai ficar, não vai permanecer. Vai chegar uma hora, vai acabar tudo também. Mas nós temos a Cristo. Nós temos a Cristo. Que delícia quando nós podemos compartilhar essa mensagem do Evangelho, da graça de Deus, de que Cristo morreu e nos levou os meus pecados numa cruz, derramou seu sangue para me limpar. Que maravilha poder compartilhar isso com as pessoas. Tanta gente que vive desesperada, achando que a vida se limita a isso aqui. Coitados, coitados. Eu tenho tantas pessoas que comentam, né, nos meus vídeos, porque agora os vídeos, antes eu deixava tudo fechado, né, o comentário ficava fechado. Então, os vídeos mais antigos continuam ainda fechados, que eu não tive tempo porque tem que entrar um por um e abrir o comentário. Porque eu trabalhava, né? Tem que trabalhar, então não tinha tempo de ficar vendo se a pessoa escrevia besteira e tal. Mas agora eu deixo aberto, os novos vídeos são abertos os comentários. E é impressionante quantos ateus que deixam lá comentários irados, me xingam. É impressionante, eu fico pensando, poxa, eu não gosto de futebol. Eu não gosto de futebol. Nem Copa do Mundo eu assisto. Não gosto. O problema é que não tem nada errado você assistir futebol e assistir Copa do Mundo. Não tem nada errado. Mas eu sempre gostei de outras coisas. Gostei muito de avião, né? De outros hobbies. E nunca gostei de esportes. Nunca fui um esportista. A não sei quando eu tinha 10, 11 anos de idade, que eu nadava pela Associação Atlética do Banco do Brasil e ganhei 3 medalhas e depois ganhei também uma medalha de xadrez, sem querer, porque eu não sabia jogar xadrez, mas os caras faltavam, né? Os meus parceiros faltavam, e eu acabei como finalista. Mas eu nunca gostei de futebol. Agora, uh, o fato de não gostar de futebol, o que, que eu ia falar? Para onde que eu fui? Eu vou ter que voltar essa fita. É, eu lembrei. Não, tantos ateus que entram nos meus vídeos e deixam lá mensagens iradas. Eu apago depois, né? Mas deixam mensagens iradas. Eu fico pensando, poxa, em- eu não entro em vídeos de futebol para deixar comentários, os meus pitacos lá sobre futebol, porque não me interessa. Eu não vou perder meu tempo. Como é que esses caras, então, vêm perder seu tempo
num canal que é só sobre o Evangelho, porque eles estão incomodados. Porque quando eles põem a cabeça no travesseiro à noite, eles não são mais ateus ali. Eles não têm paz no coração. Porque quando o avião está caindo, eles vão gritar: Meu Deus! Porque é só fachada. É só fachada. Ateísmo é fachada. Porque os anseios do coração, os desesperos que tem na alma, eles têm tudo isso. Só falta ter aquilo que tanta alegria e tanto prazer e tanta paz nos dá, crer em Cristo Jesus. Ah, que coisa maravilhosa. Então, terminando aqui só essa parte, ele é a cabeça do corpo da igreja, Colossenses 1,18. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Imagina alguém em quem toda a plenitude habita. Esse é o mesmo Jesus. Esse é o Cristo Jesus que nós cremos. Toda a plenitude habita nele. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Então, no final de tudo, ele vai pôr ordem no pedaço. As coisas na terra serão reconciliadas a ele, e as coisas no céu, os espíritos, os anjos, vão ser reconciliados a ele. Até aí. Deixa eu ver se tem alguma. Alguém colocou aqui o Serjão, né? Aquele que fala de astronomia. Realmente, né? Pena que ele ainda não crê em Deus, pena que ele não conhece. Mas, mas quem sabe o Senhor está mexendo no coração, né? Uma vez eu preguei o evangelho para um amigo que era ateu, já está morto, já morreu, inclusive. Fui na casa dele falar de Cristo para ele. E fiquei lá um tempão. Ele era comunista, roxo. Na sala dele tinha um quadro de Lenin, o quadro, né? Lenin, lá do comunismo. E na hora de ir embora, eu falei assim: Olha, você vai fazer uma coisa então para mim agora. Depois que eu for embora, vai no seu quarto, ajoelha do lado da cama e pede para Deus mostrar para você se ele existe. Não, não, não vou fazer isso. Eu falei para ele: o seu problema não é que você não crê, você não quer que a, a, o Senhor mostre para você alguma coisa que vai fazer desmoronar toda a sua crença no comunismo, no marxismo, nessas coisas. O problema é querer, você tem medo. E realmente é assim. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. O que vem, o que os ateus vão fazer no meu canal, né? Pensa bem. Fala a verdade, né? É que nem eu queria assistir jogo de futebol e dar comentário. Comentar: o Corinthians, o Palmeiras jogou mal, jogou bem. Eu não sei nada disso, não vou nem entrar num canal desse, vou perder meu tempo. Vamos ver mais aqui. Não, não tem nenhuma pergunta, não tem. Hoje estamos com promoção de perguntas, viu? Tá mais barata a pergunta. Eu ouvi falar sobre outras vidas. Não, nós só temos uma vida. Hebreus capítulo 9 diz assim: Como aos homens está ordenado morrerem uma vez, uma, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos,
aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Isso está em Hebreus 9, 27. Então não existe mais uma vida. Se você está esperando uma segunda vida, vai ter uma surpresa muito desagradável. 1 Timóteo 6, de 14 a 16, fala de Deus ou de Cristo. Vamos lá. Mando diante de Deus que todas as coisas verifiquem, de Cristo que diante de Pôncio Pilatos, Deus testemunha de boa confissão, que guardes este mandamento sem mácula e repreensão até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. A aparição de Cristo não é quando ele vem buscar sua igreja. A aparição de Cristo é quando ele desce, é manifesto para todo mundo, para colocar os pés no Monte das Oliveiras e então julgar as nações e estabelecer o seu reino, a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Quando ele fala aqui, a quem nenhum dos homens viu e nem pode ver, ele está falando da divindade. Deus, Deus. E Cristo é a imagem de Deus. Ele é a imagem daquele que ninguém viu e nem pode ver. Nesse sentido que está dito aí. Não, eu não creio que exista vida em outros planetas por uma razão muito simples. Se existisse, teria que haver um salvador dessas vidas no outro planeta, né? Deveria um desses homenzinhos verdes morrer para expiar os pecados dos outros homenzinhos verdes. Então, aí já vira bagunça, né? Porque um dia o Senhor vai destruir não só a Terra, ele vai destruir todo o universo. Lá em 2 Pedro está escrito isso, né? Vai terminar em fogo. Os céus e a terra, que agora existem, né? Vão queimar. Agora, um homenzinho verde lá, o ET lá do outro planeta, poderia falar assim, mas nós aqui sempre andamos direitinho, por que vai queimar nós também? Mas vai. Então, na realidade, o centro de tudo é a Terra. 2 Pedro, capítulo 2, é, 2 Pedro, capítulo 3. Os céus e a terra, versículo 7, que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ah, aí vem no versículo 10, mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão, e inclusive os planetas que estiverem lá também, com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Então, como é que fica o ETzinho verde lá, né? Ele que não tem nada a ver com a história, também vai ser queimado. Então, não, realmente não existe. Tudo que existe é em função do planeta Terra, onde Deus criou o ser humano e onde o Senhor Jesus se fez homem, se fez carne para vir habitar aqui. Porque Deus só deu os animais para servir de alimento depois de Noé, e antes não necessitavam da carne dos animais. A minha opinião pessoal, nós não temos muita informação sobre isso, né? Mas a minha opinião
pessoal é que o Senhor já sabia que, que Adão e Eva iriam pecar. E depois, quando eles saem, Noé sai da arca, Deus dá então como alimento também os animais. Mas por que não deu antes? Por que Deus depois, né? Por causa desse dente aqui, ó. Esses, esses, esses quatro dentes que nós temos, que Adão também tinha esses quatro dentes. Eles são os dentes que chamados caninos, que todos os animais que comem carne têm os dentes caninos. Seu cachorro tem, seu gato tem, que ele serve para dilacerar. A vaca não tem, a vaca só tem os molares, que são os de mastigar, e ela só tem os da frente, que é para cortar o capim. Mas ela não precisa de dentes para dilacerar a carne. Então, nós fomos criados já com a previsão de que iríamos comer carne. Então, quem fala que o homem não pode comer carne, alguma coisa, está esquecendo da sua boca. Está aqui, Deus criou o homem para comer carne também. Ah, Salmo 115, 16. Deixa eu ver o que diz o Salmo 115, 16, que alguém postou aí. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu aos filhos dos homens. Está certíssimo, é isso aí mesmo. Ouvir essa mensagem hoje, meu coração se enche de alegria e honra ser a noiva de Cristo. Louvado seja Deus por sua graça e misericórdia. Bom, irmãos, acho que já falei demais hoje. A minha voz está até rouca, já até perdi a voz. Podemos encerrar, né? Guardem, guardem as outras perguntas para a próxima sexta-feira. Ok, Mari.